Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, o idealizador desse podcast. É uma alegria e um prazer recebê-los aqui para mais um episódio. Eu hoje estou vestido de calça verde ou marrom, produção? Calça verde, blusa listrada, sou um homem preto de 1,73 m, cabelo crespo. E hoje nós vamos falar com o Washington Luiz, formado em marketing, vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. É um homem preto também, que vem buscando novos áreas aí com marketing digital. Fala, Washington, meu parceiro. E boa tarde. Cara, alegria, um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. E nós nos conhecemos num salão cortando cabelo, né? Verdade, pura coincidência. Pura coincidência. E que diz que a vida não é uma coincidência, né? Tinha algum propósito. Certo, tinha algum propósito. Fala pra gente, se você quiser se descrever. Inclusive, gente, eu tô me descrevendo agora, porque eu vi a produção da Casa do Podcast também fazendo isso, e por orientação do Washington, aqui o nosso convidado de hoje. Fala pra gente quem é o Washington Luiz. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pra gente, assim, é bem representativo mesmo, de verdade. Eu acredito. Então, eu sou o Washington Luiz, só fazendo uma correção, sou formado em Publicidade e Propaganda. Ah, perfeito. Me formei há 10 anos e trabalhei com marketing corporativo. Há 3 anos eu entrei no mundo digital, venho trabalhando nessa área. Há 2 tenho uma agência própria. Então, falando mais um pouco de mim, eu sou o Washington Luiz, publicitário, tenho 32 anos, sou filho de Washington Luiz também, eu sou Júnior, filho de Lucilene, namorado e futuro marido da Marcele, sócio do Guilherme. Maravilha. Cara. Acho importante falar o nome dessas pessoas, porque são as mais importantes aí para mim, né? Fazem parte do Washington Luiz Júnior, né? Com certeza. Ah, legal. E eu vou me descrever, eu sou um rapaz preto, de 1,85 m, tenho o cabelo raspado, a barba também, crespo, estou vestindo uma camisa branca de malha e uma calça jeans. Maravilha. Ô, Washington, uma alegria, viu? Eu me confundi aqui, realmente, você me falou e eu sei da sua formação, porque hoje você atua na área do marketing, formado em publicidade, propaganda. Fala pra gente um pouquinho da sua infância, de onde você veio e de onde você é. Cara, eu nasci aqui em Belo Horizonte, na periferia de BH, no bairro 1º de Maio. Nascido e criado, depois, com 17 anos, me mudei para o bairro Fernão Dias, que é ali do lado do bairro União, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. Minha infância não foi difícil, mas foi assim, um pouco atordoada, porque tinha envolvência ali, como a gente nasceu na favela, tem proximidade com várias coisas assim, que não acrescentam. Então, mas graças a Deus nunca me envolvi, mas eu acho interessante ressaltar isso aqui, porque foi essa parte resiliente da minha vida, foi de suma importância na minha trajetória e na minha carreira profissional também. A gente vai chegar lá para falar sobre isso aí também. Não, ótimo. Eu imagino, a gente que é homem preto e vem de uma comunidade, de uma favela, uma periferia, a gente tem sim contato com o tráfico, com o mundo do crime, mas também tem contato com o contrário disso. Exatamente. Entendeu? Hoje nós viemos... Você está com quantos anos hoje? 32 anos. 32, nós somos da mesma idade. Coincidência pura. Você faz aniversário quando? Em agosto. Agosto. Eu sou um pouco mais velho, eu sou de janeiro. Então nós viemos da mesma geração. Sim. E uma geração que eu acredito com mais facilidades. Porque hoje nós temos acesso à internet... E eu acredito muito na internet, que eu acredito que ainda, apesar das limitações, é um espaço democrático. Ali eu posso exercer realmente quem eu sou, eu posso nós vamos falar disso, que eu sei que é uma área que se atua, eu posso impulsionar minha carreira, eu não preciso depender 100% de um terceiro para poder conduzir a minha vida. Isso. Ou a minha formação, que eu acredito que a internet é democrática nesse sentido também do conhecimento, eu posso acessar qualquer área lá na internet, buscar conhecimento, ouvir um professor da USP, um professor fora do estado, acompanhar o que a galera tem falado aí por fora, sem precisar estar nesses lugares, né? Ou despender de alguma maneira uma quantia financeira para alcançar isso. Exatamente. A internet hoje é tido como um nivelador social, né? Todo mundo pode ter acesso a tudo que está ali, se souber fazer o uso com responsabilidade. Exatamente. Nivelador social, né? Chique, né? Total. Acredito demais nisso. Osh, fala pra gente, você falou que morava numa comunidade até os 17 anos, depois Isso. Você foi para um outro bairro, que é esse mais próximo lá de onde onde nos encontramos. Fala um pouquinho dessa trajetória sua na comunidade, o que você enfrentou ali,
se tem amigos lá ainda. Fala um pouquinho, família. É justamente sobre isso, assim, eu acho importante falar isso, porque tem família lá ainda, costumo ir, assim, minha raiz eu jamais vou abandonar, faço visitas frequentes, assim, e eu acho interessante falar porque eu enxergo a gente, assim, o preto, nós dois aqui nessa posição, falando mais precisamente, assim, aproximando mais a nossa realidade, nós somos privilegiados, cara, porque, assim, grande parte dos amigos que eu tinha na infância, alguns já não estão aqui, outros se perderam, familiar meu mesmo já foi envolvido. Então, graças a Deus, assim, a minha educação, não estou falando que a educação dessas outras pessoas deixaram a desejar, mas meus pais sempre foram muito rígidos em relação a isso. Então, foi uma construção bem, por esse lado aí, bem forte para mim. O que te manteve, né, de pé, né? Também. Porque o adolescente, o homem adolescente, ele é muito emocionado, né? Impulsivo, a maioria, não é uma regra. Então, quando a gente tem uma base forte, que é a família, aquela estrutura que corrige a gente, que traz os valores de uma vida honesta, né, e sadia, é o que sustenta a gente na adolescência. Porque esse momento passa, ele é bem breve, a adolescência, onde os hormônios estão à flor da pele, né? Sim, e a gente também. quer ser alguém que quer brigar por coisas que não fazem tanto sentido. Aí quem tem os pais, ou uma figura que representa os pais, é que nos condiciona ali num caminho para a gente se tornar pessoas de bem. E ali a gente adquire alguns valores também, né, cara? Exatamente. Assim, questão de humildade, valor mesmo de resiliência mesmo, de ter passado por aquilo ali, já criar uma casca mais grossa. Exatamente. Porque a vida não é para amador, né? Principalmente pra gente, assim, que tem a dificuldade maior da questão mais social, né? Exatamente. Adentrando agora um pouquinho da sua formação em publicidade e propaganda, fala pra gente por que dessa escolha profissional. O que te moveu, né, para isso? Já no ensino médio, por orientação e indicação dos próprios professores, eu era um cara bem ativo, bem comunicativo, para não falar bagunceiro. Né? Eles falaram, você Sei tem muito que... bem. Não é... Sei muito bem. Exatas nunca foi minha área de preferência, nunca tive muita familiaridade. Então, segui na área da comunicação, publicidade, propaganda, a arte sempre me despertou assim, interesse. A minha vontade mesmo de transformar a vida das pessoas, na publicidade eu poderia colocar isso em prática. E aí entrei na faculdade, formei na PUC, na Unidade de São Gabriel, formei em 2014. A partir dali comecei a trabalhar com marketing, empresas mesmo corporativas. Na verdade, minha primeira experiência com a publicidade foi com atendimento. O atendimento faz um trabalho parecido com o que o comercial faz hoje em dia, só que ele vem depois do comercial. O comercial vende e o atendimento faz aquela primeira visita ali para entender qual que é a demanda, qual que é a real necessidade que o cliente tem, para levar essa demanda para dentro da agência e começar a produção. E aí, assim, se tratando... Quando eu me formei, os primeiros empregos que eu procurei foi nessa área, mas a gente encontrava muita dificuldade, por quê? Por ser a cara da agência, as agências que eu chegava para procurar emprego e tentar fazer entrevista, o núcleo de atendimento tinha aquelas pessoas mais bem apresentáveis, assim, aquele padrão de beleza, eles exigiam estar dentro daquele padrão de beleza. Então a gente, assim, vindo de periferia, uma família mais pobre, a gente não estava... Não vou dizer apto, mas a gente não tinha as características físicas que o mercado exigia. Bem limitado o mercado. Bem né? limitado o mercado. É só uma característica, né? A gente sabe que é só uma característica, né? Exatamente, porque assim, também não tem espaço para todo mundo. Então, era bem seletivo o mercado de atendimento, porque a gente estava ali na linha de frente, né? E aí você conseguiu essa primeira oportunidade fazendo esse atendimento? Você foi para a área do atendimento, né? Fui para a área do atendimento. Na verdade, eu não consegui essa primeira oportunidade no atendimento. Fui trabalhar na área administrativa de uma empresa, que foi ali onde minha carreira começou a deslanchar. Entrei na área administrativa, era o setor de uma empresa de proteção veicular. Esse setor desenvolveu uma solução que serviria de solução para todas as outras associações. O que eles faziam? Eles pegavam os veículos de PT dessa associação de proteção, os veículos que eram colididos, batidos, roubados,
solucionavam todos os problemas burocráticos em relação à documentação, porque existe muito isso, já existe esse trabalho hoje, quem faz muito é o Palácio dos Leilões. Só que eles vendiam os carros de PT dessas seguradoras e de associações ainda no nome do associado. Essa empresa que eu trabalhei chegou e solucionou todo o problema burocrático da questão da documentação. A regularização, né? A regularização para conseguir disponibilizar os veículos para venda. Isso, assim, revolucionou o mercado de proteção veicular. Então, a empresa que era um setor virou um CNPJ, foi crescendo, e ali, como eu já tinha experiência da publicidade e propaganda, eu assumi o marketing. Só que assumi, assim, ainda trabalhando no administrativo. O salário era o mesmo, não tinha mudado tudo, apenas as funções tinham mudado. Mas ali eu tive liberdade para poder criar e apresentar tudo que eu sei, e, assim, com o crescimento da empresa, eu também fui crescendo, me desenvolvendo. As responsabilidades foram aumentando, só que ali aconteceu que eu não fui valorizado financeiramente. Assim, era um momento da empresa de crescimento, a gente entende também. Hoje eu tenho a minha, eu entendo também que a empresa precisa caminhar e ter responsabilidade financeira. Hoje o dinheiro que minha empresa arrecada, eu não posso fazer o que eu bem entender. O dinheiro da empresa não é o dinheiro do Washington. Entendi. Eu tenho essa responsabilidade hoje. Só que lá atrás eu ainda não tinha essa visão. Então, assim, foram 3 anos de desenvolvimento, a gente trabalhando bastante, às vezes abrindo mão das minhas próprias questões para dedicar à empresa, porque ali eles tinham aquela velha política, vou dizer um pouco enganadora, da meritocracia, né? Porque a gente sabe que isso não existe. Mas aí eles falavam assim, dedica que sua hora vai chegar e tudo. E eu, durante 3 anos, fui trabalhando e dedicando e nada, cara, e nada aconteceu. Até o momento que eu cheguei, percebi e falei assim, cara, eu participei e vi o desenvolvimento da empresa, não é uma coisa fácil também para uma empresa acontecer e crescer e desenvolver. E a partir dali eu comigo mesmo pensei, falei assim, cara, se eu dedicar o tanto que eu dedico aqui em uma coisa minha, tiver paciência de esperar o tempo acontecer e as coisas acontecerem, não tem como dar certo, cara. Falta de vontade da minha parte nunca faltou. E aí foi isso que aconteceu, cara. Assim, graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, que facilitaram meu caminho. Eu comecei, já conciliava, na verdade, já quando eu ainda estava trabalhando lá, eu entrei no ambiente digital, comecei com alguns clientes pequenos, conciliava o trabalho lá com a minha empresa, pequena ainda, trabalhava lá de 8 da manhã até 7 da noite, quando era cedo, saía 7 horas da noite, era cedo. Aí chegava em casa às 9, ficava até meia-noite e meia, 1h da manhã, para no outro dia estar lá de novo. E aí, assim, tem um parceiro hoje em dia que é meu sócio, já estava no ambiente digital, já trabalhando. A gente começou a trocar figurinhas e tudo mais, viramos parceiros de negócio, a demanda dele começou a aumentar, ele foi me passando alguns clientes. Com o tempo nós vimos que seria mais vantagem a gente juntar as duas empresas, eu com a minha e ele com a dele, para a gente crescer junto. E estamos aí agora, cara. Graças a Deus, hoje a gente tem uma cartela aí com 30 clientes, entre médias e pequenas empresas aqui de BH e algumas BH, Minas, e algumas que atendem a nível Brasil também. E as coisas estão caminhando e avançando, cara. Ah, legal. Essa transição 100% para dedicar a sua empresa foi quando? Foi que ano que foi isso? Cara, não foi fácil. Não foi fácil por um pouco de medo meu também, porque eu não tinha garantia nenhuma que a minha ia dar certo. Só tinha a vontade mesmo. E assim, eu trabalhando lá, eu rezava muito para pedir a Deus que eu já estava insatisfeito de estar trabalhando lá, porque não estava tendo o retorno que eu gostaria. Então, eu pedia muito a Deus para que no momento certo as coisas acontecessem, porque eu também não poderia abrir mão do salário que eu ganhava lá. Assim, não era o satisfatório, mas era o que me mantinha. Então, um certo dia, o responsável pelo RH veio conversar comigo, veio me passar um feedback até positivo sobre o trabalho que eu vinha exercendo lá, porque o setor de marketing era eu, claro que as outras pessoas, assim, a empresa era muito unida, tinha pontos positivos lá também. Era então, só valorização financeira mesmo. Exatamente. E hoje em dia eu até agradeço isso, porque caso assim, eles me dessem um aumento que fosse, talvez eu estaria lá. O risco que você está lá até hoje. Até hoje, ilimitado. Então, assim, hoje em dia a arrecadação minha
eu posso chegar até onde eu... Sem limites, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu gosto dessa parte de transição de carreira, eu também vim dela. Eu acho que a vida é cíclica, né? A gente está sempre em transição. Chega um período, a gente realmente já quer fazer outras coisas, e esse momento da mudança é desafiador, né? Porque aí tem que ter uma coragem interna. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho disso. O que você se sentiu? O que realmente impulsionou a fazer essa transição? É verdade, eu comecei a falar, eu entrei em outro assunto, mas aí eu vou retomar, porque eu pedia muito a Deus para que na hora que fosse o momento certo, Ele agisse e deixasse as coisas acontecerem e fluir. E aí um dia esse responsável pelo RH veio me passar um feedback até positivo sobre o trabalho que a gente veio desenvolvendo. Só que na hora que ele começou a conversar comigo assim, me elogiou, cara, eu desabei, chorei e abri meu coração para ele. Aí ele meio que ficou sem entender também o que estava acontecendo, falou assim, que é isso, cara, eu vim... Porque ele era o responsável daquela grande empresa que a gente tinha, era um grupo, a empresa tinha virado um grupo, né? Essa associação de proteção veicular ainda tinha parceria com esse setor que tinha virado uma empresa. Então, o CNPJ, depois que descobriu um viés ali de trabalho, né? Aí que a revolucionou, empresa, né? Hoje essa associação é multinacional. E aí o responsável pelo RH vinha dessa empresa. Então ele não tinha muita vivência do que acontecia lá dentro. Ele tinha experiência, um cara muito competente, e tinha experiência da profissão dele, mas não tinha a vivência que a gente passava lá. E aí ele veio conversar comigo, eu desabei e falei com ele tudo que estava acontecendo, cara. E falei com ele que eu estava a fim de sair, que não estava dando, porque a gente trabalhava lá muito sob pressão também. Essa questão da meritocracia, eles ficavam falando que se você dedicasse, você ia conseguir chegar em algum lugar, e que não ia. E também, assim, as pessoas que não dedicavam trabalhavam sobre a ameaça de ser mandado embora. Então era muita pressão, sabe? Para produzir mesmo. Tinha 2 viés de pressão, né? Exatamente. E aí esse rapaz, isso foi numa sexta-feira, o rapaz conversou comigo e falou assim, cara, eu... tô assim, realmente assustado, não era isso que eu esperava, e eu comentei com ele, falei assim, eu preciso sair, mas eu não posso pedir conta, eu preciso do dinheiro do acerto e do seguro para me manter durante um tempo. Aí o rapaz falou comigo assim, não, calma, isso era numa sexta-feira, ele falou assim, espera um pouco, vou conversar com a gerência, eu vou conversar com a direção, espera esse final de semana, reflete sobre o que a gente está conversando aqui, ele assim, me orientou, me deu vários conselhos, ele era psicólogo também. Que legal. Deu vários conselhos e falou comigo, esse final de semana usa para você refletir, se for realmente isso que você quer da sua vida, eu te ajudo, converso com a diretora e eu te ajudo e a gente bate um papo. Beleza, isso foi na segunda-feira. Fui tranquilo, na segunda-feira eu cheguei, o diretor da empresa já estava me esperando para a gente bater um papo. Só que ele queria ouvir qual que era a minha insatisfação, as queixas que eu faria sobre o clima da empresa. E o cara era o diretor, ele também, assim, estava na direção, não estava na parte pessoal que acontecia, ele não tinha vivência, sabia das operações e tudo mais, mas aquela questão, a envolvência entre a supervisão e tudo mais, as pressões que aconteciam, apesar que sabia também, mas não sabia do mal que isso causava, né? Então, talvez não tinha nem tempo, nem cabeça para estar prestando atenção nisso. As responsabilidades dele era outra. Aí esse cara veio conversar comigo. Esse cara até me ajudou recentemente. Assim, nós hoje somos... Não vou falar parceiros porque a gente não tem muito contato, mas me indica muita gente pelo trabalho que eu exerci lá. Acaba sendo um parceiro, né? Não exatamente, mas a indireta, gente não tem né? muito contato, mas assim, a semente que a gente planta cresce. Exatamente. E aí esse cara veio conversar comigo e queria saber qual que era a insatisfação e tudo mais. E aí para ele, como psicólogo, eu não tinha falado nada sobre a questão que eu estava conciliando as duas funções. Até porque não tinha sido essa a pauta. Aí ele veio conversar comigo e perguntou por que eu estava querendo sair, se estava acontecendo alguma coisa, se era com questão pessoal com alguém. Aí eu não entrei nesse âmbito com ele. Só falei com ele que eu estava pensando em abrir um negócio próprio já e precisava do apoio financeiro. Aí, assim, foram 5 minutos de conversa, cara. Na hora que eu falei isso com ele, ele falou comigo, você não precisa de mais nada. Pode contar comigo. Você tem seu acerto, você vai pegar seu seguro, pode contar comigo no que precisar. E ainda me deu vários conselhos, falou comigo. Não é fácil empreender, mas você vai passar por muita dificuldade. Você acha que está passando dificuldade aqui, você não viu nada ainda e realmente é assim.
gente que está no empreendedorismo aí, é literalmente pular do avião e montar o paraquedas enquanto você está caindo, cara. É um dia de cada vez, né, cara? Na verdade, parece que tudo conspira contra. Eu acho até legal falar sobre isso, que assim, eu tinha um computador, comprei o computador, peguei o acerto, investi no computador para mim poder trabalhar, assim, porque eu precisava de uma máquina que realmente que respondesse à altura da empresa. Eu tinha um computador, me atendia assim com os pequenos clientes que eu tinha, mas para atuar mesmo como uma empresa, um CNPJ, eu precisaria de um investimento maior. E aí, assim, peguei na primeira semana, cara, meu computador estraga uma peça. Aí, como estava na garantia ainda, mandei peça para garantia, esperando a resposta. Isso aí durou mais ou menos 1 mês e meio. Eu parado esperando e batendo cabeça com o antigo ainda. Aí por isso que eu falo que parece que tudo conspira contra. Mas aí, graças a Deus, resolvi isso, consegui resolver, assim, mas já foi o cartão o cartão de visita para poder começar. O mundo do empreendedorismo, né? Exatamente. Não, e aí esse cara me deu vários conselhos, a gente bateu um papo, assim, saí de lá satisfeitíssimo com ele, nada a reclamar. Inclusive, sou até grato, igual eu falei, sou até grato. Ele falou uma coisa importante um dia que me marcou: a gente tem que ser grato pelos nãos que a gente recebe na vida. São eles que vão transformar a vida da gente, a nossa carreira. E realmente foi isso, cara. Assim, ele tinha os motivos também para ter que segurar o lado financeiro. E foi por isso que eu saí de lá e, graças a Deus, consegui ter esse impulsionamento aí na minha carreira hoje. A gente fica pensando assim, eu também vim de várias transições, trabalhei 10 anos, praticamente quase 10 anos numa escola na área de educação. Trabalhei já como menor aprendiz na Aspron. Da Aspron eu saí, fui trabalhar no Correio, numa agência franqueada. E eu lembro, eu saindo do Correio, eu saí da Aspron, fui trabalhar no Correio, eu não tinha nem alistado ainda no Exército. Pela credibilidade que eu tinha com o pessoal, eles me contrataram mesmo assim. E eu lembro da primeira vez que eu fui pedir um aumento de emprego, acho que eu estava com 18 anos. 18 anos. Estava querendo estudar. Eu vi uma perspectiva através do estudo e eu falei, não, preciso estudar. Aí fui na minha supervisora e falei, não, estou precisando de conversar com a dona da empresa porque eu quero um aumento, eu preciso estudar. Aí eu fui conversar com ela para pedir esse aumento. E cheguei nela e falei, não, eu preciso de um aumento aqui porque eu preciso dar uma impulsionada aqui na minha vida através de uma educação, do estudo. E ela falou, não, quanto que você precisa? Eu falei, não, preciso, a mensalidade do curso que eu pretendo fazer é tanto, eu preciso pelo menos disso e um pouco mais para custear, né, uma despesa com material escolar, com alimentação. Aí ela falou, não, vou analisar aqui. Depois de 15 dias ela me chamou e falou, não, só consigo te ajudar com tanto. Era 5% do valor que eu pedi. Eu falei, não, então realmente eu estou vendo que vai ser impossível continuar aqui. E aí, de forma imediata, eu falei com ela, ó, eu vou procurar um outro trabalho que consiga me dar essa oportunidade de estudo. Então, eu já te aviso e quando eu conseguir, eu venho e peço conta. E aí foi isso que aconteceu. Eu tentei um concurso uma vez, até para a Polícia Militar. Depois eu percebi que não tinha nada a ver comigo, minha energia e minha natureza é outra. E aí fui estudar. E aí eu lembro, quando eu trabalhava na Aspron como menor aprendiz, me ofereceram uma vaga, a opção de fazer um curso pelo Senai, de curso técnico, mas eu já queria fazer faculdade, ou era faculdade de Direito. Inclusive, é até legal você falar da sua formação, porque o meu sonho era fazer jornalismo. E na época do vestibular, eu lembro que a Federal antes tinha publicidade, propaganda e jornalismo. E aí eu falei, não, vou tentar. E passou um tempinho da minha preparação para o vestibular, a Federal separou. Nós somos a mesma idade. A minha foi a primeira turma que já veio desmembrada. Já veio desmembrado. O curso era comunicação social e a partir do 6º período, se eu não me engano, escolheria para que área que ia seguir. Se era jornalismo, a publicidade ou relações públicas. A minha foi a primeira turma que já foi a publicidade e propaganda desde 2011. É isso mesmo, foi quando eu comecei a estudar, 2011. Exatamente, a gente tem a mesma idade. E aí eu entrei na faculdade em 2011, você entrou em 2011 também, 2011. Né? Entrei em 2011, aí fui estudar Direito, estudei. Em 2016 eu passei na OAB. Saí desse emprego lá, que eu consegui um outro, que eu fiquei trabalhando quase 10 anos, que foi uma escola. Lá eu fiz faculdade. E aí fiquei nesse período também, sabe, de conciliar. Ficava no escritório pela manhã, já tinha passado no AB, formado, ficava no escritório de manhã. E à tarde, noite, eu ficava na escola ainda. E aí, mesma coisa, parece que a vida é muito
tudo bate muito, assim, sabe? Eu tive um parceiro lá, inclusive deixa até um abraço para ele, Guilherme, um brotherzão, assim, que eu fiz na escola. Mais uma coincidência, cara, que meu braço direito hoje também é o Guilherme. É o Guilherme, olha pra você ver, tá vendo? Coincidência. E aí ele me chamou para conversar no estacionamento e falou, cara, eu falei, não, é isso, não tô dando conta de conciliar mais. E eu agradeço também até a gerência da escola, que várias vezes eu tive que sair para fazer audiência e tive esse suporte da escola em relação a esses primeiros passos, sabe? De me liberar para fazer e depois voltar. E aí eu me chamou, eu fui conversar com ele no estacionamento, que era uma conversa informal, não tinha formalizado ainda. Falei, não, tô precisando sair, cara, para arriscar. Ele olhou para mim e falou assim, meu amigo, eu tava esperando o dia que você ia falar isso, porque não faz sentido você continuar fazendo o que você faz e formado no que você formou, não faz sentido, não está coerente. Exatamente, e cara. Aí, se bobear, não é a mesma pessoa, não. Não, ele tem a mesma idade que a gente. E aí fui seguir a minha carreira jurídica e acredito muito, cara, escutando você falar sobre a sua trajetória de vida, demonstra também muita coragem. Porque eu tenho certeza que você teve que engolir muita coisa. Com certeza. Assumir o risco. Você falou assim, a vida do empreendedor é você pular de paraquedas, tendo que abrir ele, montar ele no ar. É coragem, isso é protagonismo também. É alguém que acredita que através de um desenvolvimento pessoal, profissional, a gente alcança alguma coisa. Entendeu? Não é aquele sonho que vendem pra gente, você ficar tantas horas e tal, é certeza que você vai conseguir, a meritocracia determina que se você trabalhar dessa forma, daquela maneira, você vai conseguir. Não é assim. É um desafio diário, a gente tem que ter coragem para enfrentar esse desafio diário, tem que ter protagonismo e principalmente fazer bons relacionamentos, que eu tenho certeza que o que te mantém até hoje são os bons relacionamentos que você faz e que você fez, né? Isso é o principal, cara. As pessoas, assim, primeiramente, afastar daquilo que te distancia. Pessoas, lugares, ambientes. Isso aí realmente prejudica muito. Eu abri mão de muita gente, de muitos lugares. Hoje em dia, várias pessoas que eu chamava de amigos, hoje em dia, assim, não fazem parte mais. Mas não, por questão de conflito de interesse, sabe? Já fui essa pessoa que gostava de turma, que gostava de festa. Hoje em dia eu não tenho mais espaço para isso. Trabalho, assim, é até interessante falar isso para quem está ouvindo, achar que é fácil hoje em dia. Hoje em dia eu tenho a liberdade de horário, posso fazer o horário que eu quiser, mas eu não trabalho menos que 16 horas por dia. Finais de semana, às vezes eu tenho que abrir mão. No início da trajetória, eu tive que abrir mão de vários. Assim, é difícil as pessoas entenderem. Isso aí prejudicou até alguns relacionamentos meus. Assim, namorada não entendia, queria presença e tudo mais. Trabalhava também, chegava no final de semana, queria aproveitar. E eu tava com 100% focado, cara. Era a oportunidade que eu tinha e eu quis abraçar com unhas e dentes aí para poder estar onde eu tô hoje. Austin, você falou uma coisa aí, a gente conversou antes, inclusive eu já falei que nós nos conhecemos no salão, numa barbearia. Queria deixar um abraço pro nosso amigo lá, o Tom do Corte, nosso parceiro aí que fez o corte aí do Cabral hoje, fez o corte do Washington também. Ele é o responsável. Ele é o responsável, Ele é danado, né? Um abração aí, Tom. E é um cara que tem, assim, o perfil parecido com o nosso, empreendedor, jovem, preto também, da periferia, e que tá conseguindo adquirir as coisas dele com muita disposição e empenho, cara. Muito esforço, né? É um cara que eu também admiro muito ele, assim, porque é um cara novo, que tem tudo para tá aí essas coisas aí perdidas da vida, mas não, o cara é determinado, é focado, é um grande parceiro meu. Eu falo com ele que ele tem uma função social no bairro. Com certeza. Porque ali transita muita gente e a responsabilidade dele promover bons valores, né, para todo mundo que está ali, que acompanha ele, a molecada mais nova, né? Referência. Chega a ser uma referência. Entrando no assunto de referência, eu acredito que quem está te escutando e te vendo, no sentido de se ver também na história de vida que se aproxima de você, tem você hoje como uma referência, né? Eu acredito que muitos amigos que você teve na infância,
olham para você assim com bons olhos, né, de uma referência. Sim. Fala um pouquinho para a gente o que você entende sobre representatividade. Cara, hoje em dia, a representatividade que a gente tem, eu considero ela um pouco como um privilégio, até aquilo que a gente estava conversando no início. Tanto eu quanto você, a gente tem a mesma idade, eu considero a gente privilegiado, porque muitas das vezes não é por falta de empenho das pessoas, é por falta de uma oportunidade, é por falta daquele empurrãozinho assim de sorte, um pouquinho de fé também. E a representatividade que a gente tem hoje, o lugar de protagonismo que a gente tem hoje, ele é inspirado, inspira as outras pessoas. Tanto, muito as pessoas mais novas, assim, principalmente primos meus que vieram da minha mesma origem e também assim se espelham em mim. Então eu me vejo também com essa responsabilidade de ser uma figura interessante para eles. É um outro viés, né? É uma outra perspectiva, né? Que você traz para uma realidade que já está fadada em tese, né? É o que a sociedade quer, está fadada a só um caminho. E uma questão de esperança também, um pouco de esperança para eles também verem que eles também podem trilhar o caminho, que é possível. Não é fácil, mas é possível. Você usou uma palavra muito importante. O que falta para a gente, o que separa a gente das outras pessoas é a oportunidade. Sim. Se der a oportunidade, nós vamos chegar. Se não der a oportunidade, você chegou, você está chegando, eu vou chegar. A produção aqui, que é o Homem Preto, a produção também que faz todo o cenário do Cabral, é uma produção extremamente consciente, entendeu? Então esse olhar para o homem preto, de valor, de que é possível, de ser intelectual, você é um homem intelectual, todo mundo que está envolvido nisso são pessoas intelectuais. E trazer o homem preto para esse campo da intelectualidade é muito importante, porque olha para um homem preto, 1,85 m, um cara forte, pô, é bom para carregar alguma coisa. Exatamente. É bom para trabalhar num almoxerifado. Vai ser um segurança. É um segurança. Olha cá, eu vi isso demais. Olha você a te caixa vê de terno, vai tem. falar, pô, olha a caixa, entendeu? E aí é um homem letrado, intelectual. Não estou desmerecendo as outras profissões, não. É tudo justo. Se for Digno, do bem, né? é digno, é. Agora, mas trazer o homem preto para essa referência de protagonismo, de empreendedor, de eu faço o que eu quero, entendeu? Eu posso ir aonde eu quiser. Demonstra. Entendeu? E mais uma vez fortalecendo, você vai ter filho. E a sua esposa, a sua namorada é uma mulher branca, mas seu filho vai ser um homem preto. Entendeu? Com certeza. Mas vai ser um menino preto com um pai consciência racial. Entendeu? Com perspectivas financeiras diferentes. Eu tenho certeza que a educação vai ser coisa primordial ali na sua casa, Vai prioridade. ser a base. Vai estudar numa escola particular. Entendeu? Assim como eu estudei, tive a oportunidade de estudar conta também. um pouquinho pra gente como que foi Cara, a sua formação médio assim, e fundamental? No início eu comecei a falar assim, educação de base para mim nunca faltou. Meu pai e minha mãe sempre fizeram de tudo para me dar a questão de estudo. Minha mãe muitas das vezes abria mão de fazer as coisas para ela, para poder estar ali pagando, fazendo um esforço. No ensino médio, eu estudei escolas católicas, tanto no ensino fundamental quanto médio. Assim, minha mãe fez de tudo para conseguir bolsa, fui bolsista Ótimo. No ensino médio. Fazia de tudo para estar indo ali. Às vezes eu não tinha bolsa integral. E as coisas naquela época não eram não que hoje seja fácil, mas na época assim tava em desenvolvimento também minha família, sabe? A informação também do acesso às bolsas não era uma informação tão fácil, né? Também eu não, acredito que sua mãe teve que desbravar um cenário para entender como que funciona, para correr atrás disso. Para correr atrás e conseguir. Então assim, ela fez muita coisa para me dar o estudo. Eu sempre ouvi isso lá em casa, estudo é a prioridade. E na época assim eu nem valorizava muito isso. Comecei a valorizar depois que eu comecei a bater cabeça, assim, fui pro mercado de trabalho e aí vi que realmente eu precisava de ter letramento, precisava ter diploma para eu conseguir chegar em algum lugar que fosse me dar uma condição melhor. Então assim, estudei em escola particular. Nas escolas que eu estudava assim, era eu e mais 2 ou 3 pretos na sala.
Mas isso aí nunca foi questão de problema, não. Assim, não posso falar que eu sofri racismo, nem que eu me senti inferior, não. Isso não era um problema. Hoje em dia eu enxergo isso com os outros olhos. Na época, para mim, era uma coisa assim, natural. Mas hoje em dia eu entendo, eu vejo qual que é a dificuldade que o preto enfrenta, até para poder ter o estudo e ter a oportunidade que a gente teve. Eu falo isso, eu estudei em escola pública. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu voltado para estudar vestibular, querendo uma nova perspectiva de vida. Aí esse ano eu tive alguns problemas de família. E eu lembro, os meus amigos, não era uma preocupação 100% deles, assim, a questão do estudo, sabe? Os mais próximos, assim, não era uma preocupação. Mas eu lembro, com 18 anos, eu já querendo resolver uma direção ali de estudo, entendeu? E aí acabou que foi nesse momento que eu fui pedir aumento de emprego, que eu tentei contato com meu pai para ver uma oportunidade também. A gente não foi criar, eu convivi com meu pai pouco tempo, mas em um momento da vida, nesse período aí, eu encontrei com ele. Aí foi, como eu tive a negativa lá dessa minha chefe para pedir aumento, aí eu fui atrás dele, pedi uma oportunidade mesmo para ele me ajudar a pagar uma mensalidade de um curso. E aí, pelas condições que ele tinha no momento, ele falou assim que não era possível. E aí eu fui fazer faculdade, tentei ir para a ProUni, não consegui, aí fui pagando FIES, fui pelo FIES mesmo. Depois eu até consegui uma bolsa, mas já estava no 6º período. Aí eu falei, não, acho que eu vou dar continuidade e não vou usar o ProUni não, porque eu tinha que voltar alguns períodos, entendeu? Mas o que eu vejo? Onde eu ando hoje, isso não é vaidade, não é ego. Os meus amigos que eu fiz depois dessa época, eles têm filhos hoje de 10 anos, 9 anos. E aí eles falam, eu falo pro meu filho de você, cara. Eu falo pros meus filhos, pô, Ariel andava comigo, o cara não tinha grana. E hoje eu sou uma referência para eles, entendeu? Inclusive, quando eu encontro os filhos dos meus amigos, eu faço questão de parar, entendeu? E não é uma ideia de, pô, faz isso, faz aquilo. Não, é uma ideia, como que você tá, pô? Proximidade, até para o cara ter o contato com alguém ali que é próximo, que tenha contato com ele, que chegou, né? Exatamente isso. Que sirva isso. de referência, espelho para ele também. Para ele ver que é possível, cara. Pô, eu sou igual a você, eu me vejo em você. Quando eu te vi no salão, eu não sabia a sua idade. Eu só falava, pô, um homem preto, mas a forma que você conversava é uma forma que eu me identifiquei. E agora, conversando aqui, a gente vê as particularidades e as afinidades, né? E as coincidências, que eu acredito que não são, e que de alguma maneira nos ligaram e nos trouxeram aqui para trazer esse papo para a galera que está nos acompanhando. Inclusive, eu queria pedir a galera aqui para seguir o @ do É Mesmo Cabral nas redes sociais, compartilhar com os amigos, compartilhar também os nossos parceiros aqui, que é a Casa do Podcast, que produz toda essa estrutura audiovisual aqui. Eu tenho certeza, se você entrar em contato com a Casa do Podcast, procurar a Miriam e o Marcelo, você vai ser bem recebido. Eu entro aqui sempre para gravar, me sinto em casa, literalmente em casa. E hoje eu tenho certeza que você também se sente em casa aqui, né? Com certeza. Na Casa do Podcast. Já cheguei meio travado, mas já tô solto. Foi um papo bom. Inclusive, nós nem falamos um pouquinho da sua... Fala um pouquinho pra gente do que você realmente faz na prática ali, com marketing, né? Cara, eu tenho uma agência de marketing digital especializada em tráfego pago para negócios locais. Negócios locais são estabelecimentos físicos. Hoje, nossos clientes, grande parte, são prestadores de serviço e o trabalho que a gente executa lá é pautado em cima de tráfego e conversão. Tráfego é pegar as pessoas que estão navegando na internet, levar elas até ou sua página de vendas, ou sua rede social, e a conversão é fazer com que elas executem a ação desejada, que é ou a compra, ou um contato com você, um pedido de orçamento, e a estratégia que a gente usa lá é toda pautada em copywriting. Copywriting é a escrita persuasiva. Então, o que a gente faz? A gente mostra para as pessoas que elas têm uma dor a ser resolvida, um problema que precisa ser resolvido, que às vezes elas nem sabem que tem e que a gente tem a solução. A gente, que eu digo, os nossos clientes têm a solução. Então, a gente faz essa ponte de ligação aí e também coloca os nossos clientes disponíveis no exato momento em que as pessoas estão precisando encontrar essa solução. Quando você demonstra precisa comprar alguma coisa, precisa contratar algum serviço, a gente faz com que os nossos clientes apareçam para você como a melhor solução possível. Legal, cara. Depois nós vamos conversar mais sobre isso.
O Hermesmo Cabral, foi bom conhecer sua história, saber desse protagonismo, dessa reinvenção, né? Que a gente está sempre se reinventando na vida. E acredito que muitas pessoas que vão assistir vão se identificar e vão se transformar através da comunicação. Porque eu acredito que uma boa história de vida, um protagonismo assim realmente vivido, transforma muitas vidas. E o mundo precisa, assim, de referências. Os nossos precisam de referências pretas, em locais de destaque, demonstrando autoridade naquilo que faz e principalmente na condição de vida. O Hermesmo Cabral vai chegando no final, Washington. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para o seu público, aquilo que você realmente acredita e que possa fazer a diferença na vida de alguém que vai escutar isso ou vai assistir isso. Cara, alguém que quer seguir o caminho que a gente seguiu, quero dizer que vai precisar de perseverança, resiliência, se afastar de alguns lugares, se afastar de algumas pessoas e dedicar, cara, dedicar, porque fácil não é pra gente, principalmente é um pouco mais difícil, mas se você dedicar, ter foco, perseverança, uma hora ou outra você vai encontrar o caminho. Ou através de alguém, ou através das próprias... O seu próprio intento de mudar vai te aproximar de boas pessoas. Com certeza. A energia que você vai começar a gerar vai atrair essas pessoas aí para fazer seu caminho, facilitar seu caminho. Né? É isso mesmo. Washington, te agradeço. Deixa seu arroba para o nosso público. Fala onde as pessoas te encontram a sua empresa. Pessoal, o Instagram da minha empresa é Keyword Marketing Digital. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos que vão ajudar prestadores de serviço aí a se posicionar melhor na internet. O meu arroba é o VeigaJR. Lá também eu produzo alguns conteúdos, mostro o dia a dia do que a gente faz na agência. O site da empresa é kwmarketing.com.br. Então você, prestador de serviço aí que está precisando dar uma impulsionada na carreira, acessa lá e pode contar com a gente para isso. Maravilha. Queria deixar 2 presentes para você aqui. Primeiro é do nosso parceiro aqui. Pô, satisfação total, Willer. É a Mendocá. Produto 100% natural, sem conservantes. Inclusive, o lema deles é nutrindo a sua saúde. E eu, particularmente, há 10 anos, quase 10 anos, salvo engano, eu conheci o Willer na academia. Ele já fazia a venda desses produtos, agora numa potência muito maior. Eu mesmo saboreei a Mendocá. Vou deixar o arroba da Mendocá aqui, que é uma parceira do Hermesmo Cabral, para vocês seguirem lá, procurar o Willer, entrar em contato com a Mendocá e pedir aqui, fazer aquela encomenda. Eu vou te falar, viu? Tá pesado, brother. Tá pesado. Ó, a Mendocá, obrigado, viu? Pelo carinho aí com o nosso convidado, comigo. E sigam a Mendocá na rede social. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui, meu parceiro. Agradeço demais. Muito obrigado aí ao Hermesmo Cabral e ao Mendocá pelo presente. Tamo junto. Outro presentinho para você também, Washington. Agradeço também a Núcleo do Sorriso. Tá precisando fazer um tratamento dentário de qualidade, procura lá, são vários especialistas. Essa unidade que eu tive essa semana é no bairro União. Procura o pessoal lá, você vai ser bem recebido e eu tenho certeza que eles vão sanar aquele probleminha que tá te incomodando. E, pô, um sorriso bonito, todo mundo quer, pô, um sorriso bonito. Agradeço mesmo a Núcleo do Sorriso e deixo isso para você, meu parceiro, também. Eu agradeço também ao Núcleo do Sorriso aí, por estar colaborando aí para deixar nosso sorriso mais bonito. Obrigado. É isso aí. Galera, ó, chegamos no fim aqui do Hermesmo Cabral com o nosso convidado. Pô, irmão, satisfação de conhecer, cara. Prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Satisfação. E eu desejo que você construa, que você comece a produzir bons vídeos, bons conteúdos, que você consiga alavancar sua carreira. A partir daqui já se travou, né? Alavancar sua carreira, ter bons negócios, entendeu? Inclusive, nós vamos conversar depois para uma ideia boa aí pra gente. Com certeza, pode contar com a gente aí. Pô, satisfação total. Galera, ó, chegamos no final aqui do Hermesmo Cabral. Queria pedir para vocês seguirem o Hermesmo Cabral na rede social. O arroba vai aparecer na descrição aqui desse vídeo. Agradeço aos nossos parceiros. Hoje esse episódio é patrocinado pela Mendocá, Núcleo do Sorriso e a Casa do Podcast. Pô, tá querendo produzir um conteúdo de qualidade igual esse aqui do Hermesmo Cabral? Procura a Miriam Marcelo. Eu tenho certeza que você vai se sentir em casa. Atendimento
especial. A casa do podcast não é só esse estúdio. Você chega a ter uma recepção, uma salinha com 2 sofás, um espelhão para você chegar e se ver bonito. Tem uma sala de café, mesa de reunião e os equipamentos que são usados aqui de última qualidade. Valeu a casa do podcast. Deixa um abraço aqui para meus amigos e agradeço também a nossa produção, que diariamente está aí, ó, correndo atrás de parceiros, que é a Mariana Salles. E você que quer ser um parceiro da Mesmo Cabral, pô, entra em contato com a gente. Vem patrocinar o Mesmo Cabral aqui, contribuir com a gente para deixar conteúdo aí que realmente modificam a vida das pessoas. Valeu, galera. Um beijo, um abraço para todos. Valeu, Washington. Valeu, pessoal. Tamo junto, irmão. Satisfação total. Obrigado. Valeu.